Poderoso. Vamos cantar novamente. Pai, nós te adoramos, te exaltamos, Jesus. Se renda ao Senhor nessa noite, amém. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Exaltamos o teu nome, Pai. Exaltamos o Senhor nessa noite. O Senhor está acima dos problemas, Pai. Por isso nós te exaltamos. O Senhor está acima das circunstâncias. Por isso nós te exaltamos. O Senhor está acima das doenças. Por isso nós te exaltamos. O Senhor está acima de toda escassez. Por isso nós te exaltamos. Exaltamos o teu santo nome. Ei, poderoso, maravilhoso, grandioso é o Senhor na nossa vida. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. O nome que é sobre todo nome. O maior nome do céu, na terra, embaixo da terra. Te O Senhor está acima de todas as coisas, acima de todo nome, acima de toda situação. Exalte a Ele, querido. Quando você exalta a Ele, você reconhece o poder, a autoridade que Ele tem. Pai, nós te exaltamos. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos, Espírito de Deus. Te exaltamos, Deus Todo-Poderoso. Tu és santo, Pai. Por isso, muito obrigado. Obrigado, Pai, por essa noite gloriosa e poderosa. Obrigado por espírito de sabedoria e de revelação, alcançando o coração de cada um aqui nessa noite. Eu oro, Pai, pela vida de cada um aqui nesse lugar. Eu declaro, Pai, a unção, despedaçando todo o jugo. Olhos espirituais sendo abertos em nome de Jesus. A tua palavra, Pai, que é viva, que é eficaz. Caindo no nosso coração. Caindo, ó Pai, no nosso coração. Nos dando revelação da verdade. Pai, por isso obrigado. Obrigado, Pai, pelos meus irmãos encorajados, fortalecidos. Obrigado, Pai, por uma noite de milagres, de salvação, cheia da manifestação do seu poder. Porque Tu és exaltado. Tu és exaltado. Tu és exaltado, Jesus. Tu és exaltado. Tu és exaltado. Tu és exaltado. Tu és exaltado. Intervenções divinas te alcançando, querido. Enquanto você está adorando, exaltando o nome dele, Ele está trabalhando em seu favor, cuidando da sua casa, cuidando da sua família. Obrigado, Pai, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. Aleluia.
Pega a sua Bíblia aí antes de você sentar. Vamos fazer uma confissão de fé, amém? Aleluia. Deus é bom, amém? E o diabo é mentiroso. Deus é bom, querido, o diabo é mentiroso. Amém? Aleluia. Então pega a sua Bíblia assim e diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar. Obrigado, louvor. Aleluia, querido. Você deve confessar a palavra de Deus. Amém? O que é, por exemplo, quando você está cantando, você está confessando a palavra de Deus. Quando você está orando, você está confessando a palavra de Deus. Amém? Quando você faz isso, querido, fé está sendo gerada no seu coração, o poder de Deus está sendo ativado, você está provocando o céu. Amém? Algo espiritual está acontecendo. Por isso que você não pode, amém, deixar de confessar a palavra, principalmente nos momentos de dificuldade e pressão. Porque é justamente nessa hora, amém, que o poder de Deus vai precisar se manifestar. E é por isso que nessa hora, Deus precisa encontrar em você alguém que está posicionado na fé. Alguém que está posicionado nessa posição de justiça de Deus, por exemplo, que Deus já te colocou. Alguém que está posicionado corretamente. Alguém que está crendo, alguém que tem consciência da salvação, alguém que tem a revelação da palavra de Deus, para que essa pessoa ela seja um canal de bênção na terra. Amém? Como alguém que está colaborando para aquilo que Deus quer manifestar na sua vida, na sua casa, na sua família, no nome de Jesus. Amém? Nós vamos falar hoje, queridos, sobre a justiça de Deus pela fé. Amém? E esse é um fundamento muito importante para a sua vida cristã. Como eu falei pela manhã, né? Se você quer que você tenha muita atenção nessa noite, amém? Porque querido, a fé é a nossa fé em Jesus. O nosso cristianismo prático, ele depende da revelação da justiça de Deus. Se você entende o que é a justiça de Deus, o seu relacionamento com Deus vai mudar, sua forma de orar vai mudar, a sua forma de se relacionar com as outras pessoas também vai mudar, e você vai começar a praticar o Evangelho de uma forma verdadeira, genuína e poderosa, no nome de Jesus. Amém? Por isso eu quero a sua atenção nessa noite, amém? Diga para a pessoa do seu lado: a justiça de Deus opera pela fé. Amém. Aleluia. Exatamente isso, querido, pela fé em Cristo Jesus. A justiça de Deus alcançou os homens pecadores. A Bíblia fala que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. A Bíblia fala que não havia um justo sequer. A Bíblia fala que o salário do pecado foi a morte. A Bíblia fala que quando Adão pecou, ele foi expulso do paraíso, ele perdeu a comunhão com Deus, e as maldições do pecado começaram a vir sobre a humanidade. Doença, morte, miséria, começaram a assolar a humanidade. Mas a boa notícia para mim e para você nessa noite, amém, é que a justiça de Deus alcançou os homens pecadores. Pastor, como assim? Se você tivesse entendimento, talvez você teria celebrado essa notícia. Porque muitas vezes nós confundimos justiça de Deus com o juízo de Deus. E você vai descobrir que o juízo de Deus faz parte da justiça. Mas ele é apenas um dos aspectos da justiça de Deus. Amém? Ele não é o único aspecto da justiça de Deus. Aleluia. Abre comigo a sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Colossenses, capítulo 1, versículo 13, quero ler com você. Aleluia. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo 13, diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Olha só, o texto está dizendo que Ele nos libertou. Quem te libertou, querido? Quem te libertou? Exatamente, Jesus, Ele nos libertou, amém? E como eu falei pela manhã, o verso está no passado. Jesus não vai te libertar. Não adianta você orar, falar: Senhor, me liberta desse vício, me liberta desse pecado, me liberta desse cativeiro, me liberta. Você está pedindo algo que Deus já fez. Por isso Ele não pode responder essa oração. Porque Ele já fez isso em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Ele já nos libertou.
em Cristo eu já estou livre. Eu não serei livre, porque Cristo já pagou a minha dívida. Cristo já morreu no meu lugar. Ou seja, a minha condição espiritual é após a morte e ressurreição de Cristo. Eu não estou vivendo na velha aliança. Eu não estou vivendo antes do Messias nascer no ventre de mulher. Eu não estou vivendo na época de Moisés. Não, eu estou vivendo agora na nova aliança, uma nova dispensação, uma aliança superior, aonde o Messias já se manifestou e ele já morreu no meu lugar e já ressuscitou. Por isso, quando o apóstolo Paulo escreve para aquela igreja, ele coloca o verbo no passado. Ele não coloca o verbo no futuro. Ele diz, ele nos libertou. Do quê? Do império das trevas. O império das trevas, querido, era o reino do príncipe desse mundo, o reino das trevas, onde Satanás governa. Jesus libertou a igreja desse governo. A igreja não é governada pelo Deus desse mundo. E se você não se posiciona, talvez, mesmo sendo igreja, às vezes você pode ser governado por ele. Por isso que você precisa entender o reino que você está. Você não está mais no império das trevas. Você não vive mais de acordo com as leis desse império. Se você está no reino de Deus agora, as leis do império não podem escravizar você. Elas não podem estabelecer o seu futuro. Elas não podem digitar o seu ritmo de vida. Por isso que você não pode se conformar com esse mundo, porque este mundo está debaixo do império das trevas. E se você começar a ficar parecido com este mundo, você vai ser governado pelo diabo. Mesmo já tendo sido liberto por Cristo Jesus. Porque Cristo já te libertou do império das trevas. E Ele já colocou a igreja, Ele já colocou os filhos de Deus no reino do Filho do seu amor. Um reino de liberdade, não de escravidão. Um reino de louvor, de alegria, de paz, de justiça, de prosperidade. Essa é a realidade espiritual dos filhos de Deus. Essa é a condição espiritual. Essa é a posição espiritual da igreja. Uma posição vitoriosa sobre o diabo, sobre o pecado, sobre Satanás. Por isso que nós temos autoridade, por exemplo, para expulsar um demônio. Por isso que nós temos autoridade para impor a mão sobre os enfermos, eles são curados. Por isso que nós podemos fluir nos dons espirituais, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dons de cura. Porque nós já fomos libertos desse império. Satanás não pode fechar minha boca. Satanás não pode definir a minha rotina. Satanás não pode definir o meu futuro. Satanás não pode interferir na minha vida. Por isso que Jesus falou, não deis lugar. Ou seja, sou eu que decido. Não deis lugar. Ou seja, você tem a capacidade de não dar lugar. Você tem a capacidade de governar. Você tem a capacidade de exercer autoridade. Você tem a capacidade em Cristo Jesus. Porque você não está mais no império das trevas. Você agora está no reino do Filho do seu amor. Onde Jesus é o seu rei. Ele é o seu Senhor. Ele é o seu Salvador. Amém? Como isso aconteceu? Através da redenção e da remissão dos pecados. O que significa a redenção? Essa palavra original ela significa libertação obtida mediante o pagamento de um resgate. Ou seja, redenção é libertação. Jesus ele te libertou. Como? Pagando a sua dívida. É como se você fosse um escravo e alguém fosse seu dono. E essa pessoa falava, olha, eu não posso liberar a Daniele, porque eu tenho direito sobre a vida dela. Só libera a Daniele se alguém pagar por ela. Jesus pagou a dívida de toda a humanidade. Para que dessa forma houvesse legalidade. Para que o homem fosse liberto do império das trevas. Por isso que a Bíblia fala que ele rasgou, que ele cravou na cruz o quê? O espírito de dívida que era contra nós. Ou seja, ele pagou a nossa dívida com a própria vida, com o próprio sangue, com o próprio sacrifício, querido. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você estava preso, mas a redenção te alcançou. O Cristo Redentor, não aquele do Rio de Janeiro, mas aquele que vive eternamente. Ele te alcançou, amém? E comprou você do império das trevas. Para ter o direito de ser o seu Senhor. Para ter o direito agora de falar, você é propriedade exclusiva de Deus.
Você agora é povo santo, separado, escolhido, consagrado. Você agora é diferente do resto, porque você foi comprado pelo sangue. Então a palavra redenção fala de uma libertação mediante o pagamento de uma dívida. Amém? Deus não foi apenas, Deus ele não descumpriu a palavra para te salvar. Ele precisava cumprir a palavra. Ele precisava cumprir tudo aquilo que ele tinha estabelecido. E qual é o significado da palavra remissão? A palavra remissão significa, no original, significa perdão de pecados, permitindo que sejam apagados da memória, como se nunca tivessem sido cometidos. Olha que interessante. Remissão significa perdão de pecados. Quando eu sou perdoado por Deus, o meu pecado ele é apagado da memória dele. Quando eu confesso o meu pecado para Deus, me perdoa porque eu menti, porque eu errei, me perdoa porque eu perdi a paciência, me perdoa porque eu tropecei nas palavras. Quando eu faço isso, Deus automaticamente me perdoa. E meu pecado é apagado da sua memória. Por isso que a Bíblia fala que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Porque a remissão, ela é o poder não apenas de perdoar a ofensa, mas de apagar o registro do erro. Querido, no céu não tem ficha suja. Hein? No céu não precisa de uma lei para fazer ficha limpa, amém? Por quê? Porque o sangue de Jesus já nos purificou de todo o pecado e os registros dos erros já foram apagados da memória de Deus. Por isso você pode se aproximar de Deus com confiança. Por isso você pode se aproximar do trono da graça com confiança, amém? Não com medo. Não com medo de ser condenado. Livre de culpa, livre de condenação. Por quê? Porque se você confessou o pecado, Deus não se lembra mais. É pecado esquecido e apagado por causa do poder do sangue de Jesus. Amém? Você foi transportado para o reino do Filho do seu amor, através do preço que foi pago e através do perdão que Cristo Jesus conquistou. Amém? Aleluia! Mas como que Deus poderia fazer isso? Sem quebrar os princípios da sua palavra. Porque ele mesmo disse, o salário do pecado é a morte. Ele mesmo falou, aquele que pecar vai morrer. Ele mesmo disse que todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Como que agora ele poderia salvar o homem pecador? Como que agora ele poderia mudar a trajetória humana? Como ele faria isso sem voltar atrás do que disse? Como ele faria isso sem quebrar nenhum princípio da sua palavra? Amém? Deus, querido, ele é bom, mas a bondade de Deus não está acima da sua palavra. Deus, ele é amoroso, mas o seu amor nunca está acima da sua palavra. Por isso ele precisava resgatar o homem, mas ao mesmo tempo ele precisava cumprir a sua palavra. Ele precisava cumprir toda a justiça. Por isso, quero que você abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21. Porque esse versículo responde essa pergunta. Ele responde a pergunta de como um Deus Todo-Poderoso poderia salvar um homem pecador sem quebrar nenhum princípio da sua palavra. Como que Deus faria essa ginástica espiritual? Como que ele faria isso sem quebrar nenhum princípio, sem dar nenhum jeitinho, sem esconder a sujeira para debaixo do tapete, por exemplo, sem negar o que ele tinha dito, sem voltar atrás naquilo que ele mesmo tinha estabelecido? Ele queria resgatar o homem, mas ele não podia quebrar os princípios da sua justiça. Por isso, olha o que diz aí em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Olha o que ele fez para resgatar você do império das trevas. Olha o que ele fez para mudar a sua trajetória, a sua vida e toda a sua eternidade. Olha o que diz aí. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha o que esse texto está dizendo, aquele que não conheceu o pecado. Quem foi a pessoa que não conheceu o pecado? Jesus. Então, existiu alguém que não conheceu o pecado. E a Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado, o que Deus fez com ele? Deus prosperou ele, né? Deus abençoou a vida dele. O que Deus fez com essa pessoa? Essa única pessoa que viveu na terra e nunca pecou. Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo Jesus, nós
fôssemos feitos justiça de Deus. Querido, Jesus, o inocente, substitui os pecadores. O inocente paga pelos pecadores. Aquele que era justo morre pelo injusto. Aquele que era saudável morre pelos enfermos. Aquele que era próspero morre pelos miseráveis. Aquele que era abençoado morre por aqueles que estavam amaldiçoados. Aquele que não merecia a morte morreu por aqueles que estavam condenados. Ou seja, Jesus, ele se identifica com o homem, ele substitui o homem e depois ele reconcilia o homem com Deus. E esses são três conceitos da justiça de Deus. E eu quero fazer igual eu fiz pela manhã. Vem cá, Vitor e pastor Marco Túlio, para ilustrar esses três princípios que fazem parte da justiça de Deus. Para que você possa entender, querido, o que Cristo fez por você. Pode subir, pastor. Vem cá, Vitor, fica do lado de cá. Quando Deus fez o homem, amém? Deus, o Espírito Santo e a palavra estavam juntos e eles fizeram o homem. O homem estava na presença de Deus. Deus ia até o Éden na viração do dia, conversava com o homem tinha acesso a Deus, o homem falava com Deus, ele estava debaixo de uma bênção de Deus, de saúde, de provisão, de alegria, de paz. Antes do pecado, querido, essa era a realidade espiritual do homem, uma realidade de abundância, de saúde, de paz, de alegria, não havia falta de nada, amém? Mas o que o homem faz, ele decide pecar. E quando ele peca, ele se afasta da presença de Deus. Ele se afasta da presença de Deus. E ele é expulso do jardim, ele morre espiritualmente. Agora as consequências do pecado começam a acontecer na humanidade. Doença, miséria, guerra, destruição, fome. As consequências da desobediência começam a assolar a humanidade. Mas Deus não mudou. O pecado do homem não mudou o plano de Deus. O pecado do homem não mudou o caráter de Deus. O pecado do homem não mudou o plano e o propósito que Deus tinha para a humanidade. Amém? O seu pecado não muda o plano de Deus, querido. O seu pecado não muda o caráter de Deus. Na verdade, nem as suas boas obras podem mudá-lo. Na verdade, nem a sua obediência também não muda. Porque Deus é imutável. Não há nada que o homem faça para mudar quem Deus é. Seja uma coisa boa ou seja uma coisa ruim. Por isso que aquele que está no pecado, ele não precisa se sentir condenado, ele deve se aproximar de Deus. E por isso aquele que faz tudo certo, ele não pode ser soberbo e arrogante, porque perto de Deus aquilo ali não tem muito valor. Por isso que todos nós precisamos de viver pela fé. Então o que Deus faz? Deus envia Jesus. Jesus abre mão da glória que ele tinha com o Pai, e ele assume a forma humana. Ele se torna de carne e osso, e ele vive uma vida santa sem pecado, ou seja, aquele que não conheceu pecado. Não era um anjo, querido, não era um animal, não era uma planta, era uma pessoa que tinha, foi criado num ambiente familiar, que tinha que trabalhar como carpinteiro, que tinha que conviver com os vizinhos, que tinha que lidar com os primos, com os parentes, que tinha desafios naturais, que tinha que pagar boleto igual a você, enfim, ele tinha os mesmos dilemas, ele foi tentado da mesma forma, ele enfrentava os mesmos desafios que eu e você. Por quê? Porque ele tinha que se identificar com você. Tinha que ser um homem. Porque quem pecou? Adão, homem. Quem podia resgatar? Outro homem. Não podia ser um anjo. Não podia ser um milagre. De forma unilateral da parte de Deus. Era necessário uma identificação. Alguém que teria realmente as condições legais para resgatar o homem. Então, por isso o verbo se fez carne. E ele habitou no meio de nós. Abriu mão da sua glória e se tornou um homem como eu e você. Para quê? Para que houvesse uma identificação. Aquele que não conheceu o pecado. Mas o versículo continua. O que Deus fez com ele? Deus o fez pecado por nós. Ou seja, ele nos substituiu. Ele assumiu o meu lugar. Ele assumiu a minha culpa, ele assumiu a minha condenação. Na cruz, Jesus me substituiu. Na cruz, Jesus substituiu você. Era para você ter morrido. Era para você ter padecido. O seu destino era o inferno, as trevas. Você estava condenado por causa dos seus erros. Mas Jesus resolveu
assumir o seu lugar, morrer no seu lugar, ser torturado no seu lugar, pagar a sua dívida, morrer a sua morte, ficar enfermo na cruz para que você fosse curado, ser humilhado e envergonhado para que você fosse o quê? Abençoado. Ele foi amaldiçoado. Na cruz ele ficou doente, na cruz ele ficou enfermo, na cruz a maldição o alcançou, porque Deus o fez pecado por nós. Então aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Porque o que acontece? No terceiro dia ele ressuscita, ele vai aos céus, ele cumpre o sacrifício e ele vai e reconcilia o homem com Deus novamente. Identificação, substituição e reconciliação. Ou seja, o sacrifício de Jesus cumpre a justiça de Deus, porque alguém paga a dívida. Amém? Alguém assume o nosso lugar, mas o sacrifício de Cristo também restaura o plano original e reconcilia o homem novamente com Deus. Agora você tem acesso a Deus novamente. Agora você está debaixo da bênção de Deus. Agora você é curado. Agora você é próspero. Agora você é perdoado. Agora você é redimido. Agora você é templo do Espírito. Agora você fala com Deus e Ele te ouve. Agora, querido, você está na presença de Deus. Um lugar de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, porque esse é o reino de Deus, esse é o reino do Filho do seu amor, um lugar de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. A justiça de Deus devolve você para o lugar que você nunca devia ter saído. Amém? Obrigado. Querido, quando isso acontece, a nossa vida muda. Quando você tem revelação dessas verdades, quando a sua mente é renovada pela palavra de Deus e você entende que você não é mais pecador. Você agora é justiça de Deus. Por isso que em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 diz: aquele que está em Cristo, ele é o quê? Ele é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você nasceu de novo. Você tem uma nova natureza, você foi reconciliado com Deus. Você agora é filho amado, amém? Você agora é rei, sacerdote, embaixador do reino de Deus. Você agora você é herdeiro. Você é uma testemunha viva da ressurreição. Você é o corpo de Cristo na terra. Querido, a reconciliação, ela te dá poder, autoridade, saúde, paz e alegria, para que você viva o cristianismo de uma forma sobrenatural. Não o cristianismo social, baseado apenas em tradições e costumes, mas um cristianismo que tem poder. Um cristianismo que ora. Um cristianismo que fala, que prega, um cristianismo que se move nos dons, um cristianismo que anda em amor, um cristianismo que faz as boas obras, um cristianismo que influencia pessoas, que restaura pessoas, que edifica pessoas, que muda a história do ambiente que você está inserido. Jesus não morreu na cruz, querido, para te dar um domingo confortável. Ele não morreu e ressuscitou apenas para te fazer feliz. Ele não é apenas isso, querido. Ele morreu na cruz e ele ressuscitou, para que você agora assumisse o lugar dele na terra. Lembra da substituição? Ele assumiu o seu lugar na cruz, para que você assumisse o lugar dele diante de Deus. Para que você assuma essa posição espiritual. Por isso que a justiça de Deus, querido, como diz o apóstolo Guto, ser justiça de Deus é estar diante dele, sem culpa e condenação. Como se o pecado nunca tivesse existido. Ser justiça de Deus é estar diante de Deus, sem culpa e condenação. Por quê? Porque você foi remido. Porque você foi redimido. A dívida foi paga e os pecados são apagados. Por isso você pode estar diante de Deus o quê? Sem culpa e condenação. Como se o pecado nunca tivesse existido. Como vai ser a sua oração quando isso virar revelação? Como você vai orar a Deus agora que você entende que você pode se aproximar de Deus sem culpa e condenação? Como você vai cantar na hora aqui na igreja, na hora do louvor?
quando você entender no seu coração que você pode se aproximar de Deus como o pecado nunca tivesse existido, como você vai pregar o evangelho lá no GC, como você vai orar pelas pessoas, como você vai evangelizar na escola, na faculdade, no trabalho, como vai ser a sua vida cristã quando essas coisas elas caírem no seu coração, querido, quando isso cai no coração de alguém, a vida dele muda em nome de Jesus. Porque ele passa de uma condição de morte, de miséria, de pecado, de condenação, para um ambiente de vida, paz, justiça, alegria, saúde, provisão. Ele entende o que é ser justiça de Deus, ele entende o que é o novo nascimento, ele entende o que é ser justificado, e ele passa a viver uma vida diferente. Ele tem uma postura diferente. Amém? Porque, querido, se você está em Cristo, as coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Você é uma nova criação. Amém? Diga comigo, eu sou justiça de Deus. Aleluia. Como que alguém se torna justiça de Deus? Pastor, o que eu tenho que fazer para me tornar justiça de Deus? Quanta caridade eu preciso fazer? Quantas boas obras serão necessárias para que Deus possa me enxergar como um filho amado? Qual será o sacrifício, a penitência, a promessa que eu tenho que cumprir para que eu possa ser aceito diante de Deus? O que será que eu tenho que fazer para que eu possa me aproximar de Deus com essa confiança? O que eu tenho que fazer para ter esse nível de intimidade, relacionamento com Deus? E ser justificado, e me tornar justiça de Deus, ao ponto de me aproximar dele sem culpa, sem condenação, mas me aproximar dele com confiança, com alegria, crendo que ele ouve, crendo que ele ouve, crendo que ele ouve. Qual é o preço que você tem que pagar, querido? Qual o investimento que você vai ter que fazer? Qual o dízimo? Qual a oferta? Enfim, o que você vai ter que fazer para conquistar esse direito da vida eterna? De ficar livre do inferno, de andar em saúde divina, de ser cheio do Espírito Santo. O que será que você vai ter que sacrificar e pagar para que isso aconteça na sua vida? Abre aí Romanos capítulo 1, versículo 16. A palavra de Deus vai te responder o preço, o custo, o sacrifício, o tamanho da oferta, do serviço que você vai ter que prestar para Deus, para que você possa realmente desfrutar das riquezas do Evangelho, da plenitude de Cristo. Amém? Olha o que diz aí Romanos capítulo 1, versículo 16. O apóstolo Paulo falando sobre a natureza humana, sobre a mensagem do Evangelho. Olha o que ele diz aí Romanos capítulo 1, versículo 16, diz o seguinte: pois eu não me envergonho do Evangelho. Olha que ousadia, né? Pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tanto do judeu quanto do grego, ele continua dizendo. Ei, eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus que vai salvar a minha casa, que vai salvar meus filhos, que vai salvar minha esposa, que vai salvar meu marido, que vai salvar meus vizinhos, meus primos, meus amigos. Eu não posso me envergonhar de pregar e anunciar o Evangelho, porque esse Evangelho é o poder que vai mudar a minha vida, a minha história, a minha casa, a minha família, a minha cidade, no nome de Jesus. Não se envergonhe, querido, de anunciar as boas novas, porque quando é esse Evangelho que é o poder para mudar a nossa vida, para mudar a nossa cidade, para mudar a nossa casa, para mudar a nossa história. Para de falar dos problemas e começa a falar do Evangelho. Para de reclamar, querido, e começa a anunciar as boas novas. Faz um teste. Faz um teste. Né? Muda a sua fala. Começa a falar com alguém que é a justiça de Deus. Começa a falar com alguém que foi salvo. Começa a falar com alguém que foi abençoado. Começa a falar com alguém que é curado. Começa a falar com alguém que está sentado nas regiões celestiais. Começa a falar com alguém que realmente entende a mensagem da cruz e abre a sua boca com ousadia, porque sabe que o Evangelho é o poder de Deus. Sabe que Ele é o poder de Deus para salvar, para curar, para libertar. Por isso Ele não vai se calar.
O apóstolo Paulo, querido, ele não se calava. Por quê? Porque ele sabia que o Evangelho era o poder de Deus. Amém? Para a salvação de todo aquele que não é pelas obras. Não é pela caridade. Não é pela penitência, pela promessa. Não é pelo muito fazer. Não é pelo serviço. Não é pelo caráter refinado. Não é, querido, pela intelectualidade. Não é pelo certificado, pelo diploma, pela habilidade. Ei, você não é salvo por aquilo que você pode fazer. Ninguém é salvo por aquilo que faz. Nem mesmo o judeu. Que às vezes se coloca numa posição que faz muito. O Evangelho, querido, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, e também do juiz-forano, do brasileiro, do mineiro, do carioca, do paulista, do americano, do japonês, do chinês. É para todo aquele que crê. Aleluia! E o versículo continua, porque a justiça de Deus se revela onde? No Apocalipse. Está escrito aí? A justiça de Deus se revela no seu fogo consumidor. A justiça de Deus se revela quando ele brada com alta voz. Não. A justiça de Deus se revela nas boas notícias do Evangelho. A justiça de Deus não se revela no dia do juízo final. A justiça de Deus não se revela na grande tribulação. A justiça de Deus não se revela, querido, quando alguém fica doente, quando alguém é despedido, quando alguém morre. Não! A justiça de Deus se revela nas boas notícias da mensagem do Evangelho. É quando essa mensagem é entendida, a justiça é revelada. Quando o homem entende essa mensagem, a justiça de Deus se revela. Aquilo que estava encoberto, agora é revelado. Fica claro para as pessoas. Fica claro, olha o que diz, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé. De fé em fé, ou seja, é pela fé. É pela fé que eu sou justificado. É pela fé que eu sou salvo. É pela fé que eu sou curado. É pela fé que eu sou abençoado. É pela fé, querido, que essa justiça vai me alcançar. Por isso eu preciso crer. Eu preciso crer na palavra de Deus, porque essa é a única forma de eu ser justificado. Essa é a única forma de eu ser abençoado. Essa é a única forma de eu ser curado. Essa é a única forma de eu prosperar. Essa é a única forma de você ter uma vida plena e abundante. Essa é a única forma de você fluir nos dons. Essa é a única forma de você cumprir o seu chamado. Essa é a única forma de você viver o cristianismo. É impossível agradar a Deus se não for pela fé. Por isso que é impossível viver o Evangelho se não for pela fé. E fé, querido, não depende do que eu vejo, não depende do que eu toco, não depende do que eu sinto, não depende do que eu tenho, não depende de coisas naturais. A fé só depende de uma coisa, o nível de revelação da palavra que eu tenho no coração. É quando eu ouço a palavra, a fé vai sendo gerada no meu coração. E eu quero desafiar você que está aqui nessa noite. Pastor, eu duvido. Então começa a meditar na palavra todo dia. Começa a ler livros. Começa a ler a sua Bíblia. Começa a ouvir pregação. Faz um propósito com Deus. Eu vou todo dia 1 hora de Bíblia. Todo dia 1 hora renovando a minha mente com a palavra. 1 hora confessando a palavra. 1 hora me enchendo da palavra. Se não acontecer nada, querido, com você, daqui uns 2, 3 meses, vem aqui na igreja e dê o seu testemunho. Para que a gente possa fechar a igreja. Estou falando sério. Se você fizer e não acontecer nada com você, eu vou te dar um microfone no culto do domingo para você falar, olha, tudo mentira. Não aconteceu nada. A Bíblia é um livro de homens. O que eles pregam é utopia. O que eles estão anunciando não acontece da vida de ninguém. Pastor, como é que você pode falar isso? Porque você chegou tarde. Eu já fui curado. Eu já fui abençoado. Eu já fui perdoado. Meu querido, eu era espírita drogado. O Evangelho me alcançou. Para.
Para com isso. Ei, o Evangelho é a verdade absoluta e plena. É só você crer e praticar. Porque é pela fé. Se você ouve a palavra, ela cai no seu coração, quando ela sai pela sua boca, ela sai cortando, ela sai criando o que não existe, ela vai separando alma e espírito, juntas e medulas, e ela vai trazendo a existência do que não existe. E eu te desafio a experimentar. Porque o Evangelho é para ser vivido e experimentado, querido, não é para ser teorizado. Não é uma filosofia, não é psicologia. É estilo de vida prático, onde você ouve e pratica, ouve e pratica, ouve e pratica, ouve e pratica. Seja abençoado na prática da palavra. Amém? Quando nós praticamos a palavra, é impossível a palavra não se cumprir. Pastor, mas na minha vida não está se cumprindo. Querido, o defeito não está em Deus nem na palavra. Quem sobrou? Aí você analisa. Porque o defeito não pode estar em Deus e nem na sua palavra. Talvez é algo que você ainda não conhece. Porque olha só, a Bíblia diz que o Evangelho, olha só, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé. É um processo. É uma caminhada. Você não é instantaneamente curado, sarado, abençoado, justificado, ungido, promovido. Não, de uma vez só. Amém? As coisas vão se manifestando. À medida que você vai crendo, à medida que você vai renovando a palavra, à medida que você vai amadurecendo, à medida que você abre o seu coração. Abandonou orgulho, soberba, altivez, incredulidade, arrogância. Aí você vai abrindo mão dessas coisas, a palavra de Deus vai entrando. Aí você vai obedecendo, vai se rendendo, vai se santificando, vai crendo, vai falando, vai orando. E aí as coisas vão acontecendo. Querido, nada vai acontecer sem a sua participação. Deus não é um ditador. Deus não é bruxo. Deus não é feiticeiro. Deus é pai. E pai só trabalha em parceria com o filho. Pai só trabalha nessa cooperação. Porque o pai está interessado não apenas em dar o carro novo para o filho, mas fazer o filho se tornar responsável quando vai dirigir. Entende? Então o nosso relacionamento com Deus é dessa forma. Deus não vai sair te dando coisas aleatórias que você mesmo não tem condição nem de administrar. Pastor, eu quero ganhar as nações. Já começou a ler a Bíblia? Pastor, eu tenho um chamado poderoso, está orando todo dia. Pastor, eu quero pregar. Amém. Você tem praticado o que você já ouviu? Não dá, querido, para você atropelar. O processo é de fé em fé. Você vai crescendo, vai avançando, vai amadurecendo. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Oh, aleluia. Sabe, querido, quando você é a justiça de Deus, a tua voz vai ganhar poder. Quando você tem essa revelação, essa posição. Lembra aqui da ilustração que fizemos? Eu estava aqui, querido. Oprimido, cativo, pecador, miserável, doente, separado de Deus, cheio de problema, caos, confusão mental, doente na alma, doente do corpo. Mas um dia eu ouvi a palavra. E eu entendi aquilo que Cristo fez. Por isso eu me identifiquei, eu recebi Jesus. E quando eu fiz isso, eu fui transportado para o reino do Filho do seu amor. E agora eu passei a ter comunhão com o meu Pai, eu passei a ser guiado pelo Espírito. Agora a bênção de Deus começou a se manifestar. O Espírito Santo agora começou a fazer o papel dele de consolador, de auxiliador, de paracletos. A palavra de Deus começou a renovar a minha mente. As sofismas foram arrancados, mentiras, valores errados foram sendo transformados para quê? Para que a minha comunhão com Deus fosse plena e absoluta. Porque em Cristo Jesus eu me tornei justiça de Deus. Por isso agora a minha voz tem outra afinação. Por isso agora a minha oração é diferente. Por isso agora a minha postura, o meu estilo de vida é diferente. Por isso, olha o que diz lá em Marcos capítulo 11, versículo 22. Por isso quando Jesus falou aquilo para os discípulos, Jesus estava falando debaixo dessa perspectiva bíblica. Querido, a voz de um pecador não remove montanha.
Mas a voz de alguém que é justiça de Deus, meu amigo, ela remove montanha, ela remove morro, ela remove qualquer coisa no nome de Jesus. Por isso que Marcos 11, 22, 23 e 24 fala de alguém que tem a revelação da sua identidade. Por isso a nossa voz ganha poder e autoridade. Olha o que diz aí, Marcos 11, capítulo 22, os discípulos estavam admirados com a figueira. Pode admirar, meu Deus, essa árvore secou. Acharam uma coisa extraordinária. Aí Jesus vira para eles e diz: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo, se alguém disser a este monte, levante-se, jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Não será com todos. Será com aquele que está crendo no coração, sem duvidar. Não será com todo mundo, será com aquele que crê sem duvidar. E que fala com ousadia. Vai ser com ele. Amém? E ele fica dizendo: por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Fé é certeza, fé não é possibilidade. Quando você tem a revelação de que você é justiça de Deus, querido, a tua voz vai ganhar autoridade. Quando você tiver a revelação de que você está livre de culpa, livre de condenação, você vai orar com ousadia. Quando você tiver a revelação, querido, que você pode se aproximar de Deus, como se seus pecados nunca tivessem existido, meu amigo, quando a doença chegar, você vai dar logo uma palavra de autoridade sobre ela. Sai no nome de Jesus. Porque você vai ter o entendimento daquilo que Cristo fez. Você vai ter a revelação de que Ele te substituiu, que Ele te curou, que Ele te abençoou, que Ele pagou a sua dívida. Por isso, miséria, doença e morte não pode permanecer sobre a tua vida. Por isso você vai ressuscitar. Por isso você vai ser arrebatado. Por isso você vai governar com Cristo no milênio. Por quê? Porque esse é o plano de Deus. A palavra vai se cumprir na sua vida no nome de Jesus. Sabe, querido, a fé ela não ignora o fato. Tinha uma montanha. É verdade. A fé não ignora o fato, mas ela crê no agir de Deus, ainda que não entenda como vai acontecer. Porque talvez você pode perguntar assim: como eles iam remover a montanha? Jesus não explicou como o monte seria removido. Com trator, escavadeira, uma empreiteira. Como aquele monte seria removido? Será que eles tinham uma inteligência para fazer aquilo? Eles tinham os recursos financeiros? Eles tinham a mão de obra necessária? A tecnologia? Como esse monte seria removido? Sabe, querido? Milagre não se explica, se vive. Para de gastar a sua cabeça pensando em como Deus vai fazer. Porque Deus nunca explicou como Ele faz as coisas. Ele apenas disse: creia naquilo que eu falei e se mova pela fé no nome de Jesus. Sabe, querido, Jesus não explicou como o monte seria removido. Ele não explicou como a água se transformou em vinho. Ele não explicou como Ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Ele não explicou como Pedro andou sobre as águas. Ele não explicou como Ele ressuscitou Lázaro. Ele não explicou muitas outras coisas, sinais e milagres que Ele fez. Porque Ele não precisa explicar para quem está crendo. Quem crê, querido, não pede explicação para Deus. Quem crê, abre a boca com autoridade e fala: Pai, se você falou, vai acontecer. O justo vive pela fé. Para de ficar pensando como Deus vai prosperar você na sua empresa, no seu trabalho. Para de gastar energia de ficar pensando como vou fazer. Será que eu tenho que fazer isso? Quanto dinheiro eu vou ter que ter? Qual o diploma? Qual a habilidade? Qual o recurso natural? Quem eu preciso ligar? Quem eu preciso conhecer? Qual a estratégia? Para de ficar pensando no como. Jesus não explicou como ia acontecer. Ele só disse: se você crê. Se você crer e não duvidar,
Se você tiver uma certeza no seu coração e abrir a sua boca, tudo que você falar vai acontecer. Oh, aleluia, o louvor pode subir. Sabe, querido, eu quero te encorajar nessa noite a entender que quem é justiça de Deus vive pela fé. E que ele não fica preocupado mais como Deus vai fazer. Porque ele se move não pelas coisas naturais, não por aquilo que ele está vendo, sentindo ou tocando. Ele se move por aquilo que está escrito na palavra de Deus. Aleluia! Ah, querido, em Cristo Jesus, como está escrito lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 20. Está escrito que em Cristo Jesus, nós já temos o sim para todas as promessas de Deus. Na cruz, ele consumou todas as coisas. Tudo já foi consumado em seu favor. Mas esse texto também diz que em Cristo Jesus nós temos o sim para todas as promessas de Deus. E por causa dele, nós temos o amém. Fique em pé no seu lugar. Sabe o que talvez está faltando para você? Não é o sim de Deus. Talvez o que está faltando para você é você dar um amém por aquilo que ele já fez. Para de pedir sim de Deus. Para de perguntar para Deus, Deus, será que é da tua vontade? Será que o Senhor pode? Ei, você já tem o sim da parte de Deus para todas as suas promessas. O que Deus está esperando é só você acreditar. O que Deus está esperando é o seu amém. Porque a palavra amém significa que assim seja. É você concordar. Concordar com a palavra. Concordar com aquilo que Deus já disse a seu respeito. Deus já falou que você é curado. Deus já falou que você é abençoado. Deus já falou que você foi perdoado. Deus já falou que não se lembra mais dos seus pecados. Deus já falou que você é livre da culpa. Deus já falou que você é justiça de Deus. Deus já falou que você foi redimido, resgatado. Deus já falou que você foi comprado. Deus já falou que você foi ungido. Deus já falou, ei, você já tem o sim da parte de Deus para todas as promessas. Está na hora de você dar um amém. Está na hora de você falar assim, eu creio, eu recebo, é meu, vai acontecer. Ei, eu creio, é meu, eu recebo, vai acontecer. Eu creio, é meu, vai acontecer. Está na hora do seu amém, meu irmão. avançar, meu irmão. A montanha e tua muralha, passo pelo meio do mar. Sou da fé e vivo sobrenatural. Creio em milagres no poder de Deus. Eu creio, tudo é
aleluia, os instrumentos vão continuar tocando. Mas eu já quero dar a oportunidade de você falar com a tua montanha. Você não pode sair daqui sem falar com ela. Você não pode sair daqui sem abrir a tua boca, querido, e declarar a palavra de Deus sobre a tua casa, a tua família, sobre a tua saúde, sobre os teus negócios, porque se você, querido, ver e não duvidar no teu coração, mas abrir a sua boca, tudo aquilo que você falar vai acontecer. Como está escrito em Marcos 11, Marcos 11, 23. Se alguém disser a este monte, levante-se, jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas sei que se fará o que diz, assim será com ele. Que tal hora de você começar a ouvir a tua montanha? Mas se a sua fé não move a sua boca, ela jamais moverá a tua montanha. Você já quer dar a oportunidade de abrir a sua boca com autoridade, como alguém que entende a justiça de Deus, que está posicionado nessa posição de autoridade, lavado e remido. Abre a tua boca e começa a falar com a tua montanha. Tudo que Deus falou vai acontecer. Doença indo embora. Tudo que Deus falou vai acontecer. Miséria indo embora em nome de Jesus. Tudo que Deus falou vai acontecer. Depressão indo embora em nome de Jesus. Eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Você pode dar um ha-ha-ha. Passou por bobeira esse ha-ha-ha. Então fica triste que eu me alegro. Tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Pai, nós te adoramos, te exaltamos, Jesus. Porque em Cristo Jesus nós somos justiça de Deus. Pai, obrigado. Obrigado. Você pode agradecer ao Senhor. Porque você não é mais pecador, mas é justiça de Deus. Você não é mais miserável, enfermo. Você não é mais escravo. Você não está mais condenado. Mas você agora é justificado, abençoado, redimido, resgatado, por causa do sacrifício de Jesus, pela fé na morte e ressurreição de Cristo Jesus. Querido, a justiça de Deus te alcançou. Você está livre de todo medo, livre de toda condenação em nome de Jesus. Aleluia. Pastor, eu estou aqui, mas eu ainda não entreguei a minha vida para Jesus. Jesus ainda não é o meu Senhor e o meu Salvador. Então você se encontra ainda no império das trevas. Porque como eu expliquei aqui naquela ilustração, o homem pecou e foi destituído da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Quando você está fora de Cristo Jesus, a morte reina sobre você. Ela governa a sua vida. Ela estabelece o seu futuro. E ela vai definir a tua eternidade. Mas a boa notícia é que você pode mudar isso hoje. Porque como nós lemos aqui, a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. As boas notícias de salvação.
de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé, será salvo pela fé, será perdoado quando crê em Jesus como Senhor e como seu Salvador. Você está aqui nessa noite e quer entregar a tua vida para Jesus como Senhor e Salvador, para que você possa ser arrancado desse império de trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor, para que o perdão de Deus te alcance, para que seus pecados sejam apagados e você possa se aproximar de Deus, livre de toda culpa e condenação. Tem alguém aqui nessa noite que deseja entregar a tua vida para Jesus como Senhor e como Salvador? Como que eu faço isso, pastor? O que eu tenho que fazer? Tem que crer com o seu coração, tem que falar com a sua boca. Tudo no reino de Deus é assim: você crê e fala, crê com o coração e fala com a boca, e Deus ouve, responde e te alcança no nome de Jesus. Você quer fazer isso? Faz um sinal aí com a mão se você quer entregar a tua vida para Jesus como Senhor e Salvador. Sinaliza aí com a sua mão que nós vamos orar por você. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí: você está salvo? Você está salvo? Você é justiça de Deus? Pastor, estou na dúvida. Se você está na dúvida, querida, essa é a sua oportunidade de ser alcançado pelo amor de Deus incondicional. Esse Pai poderoso e maravilhoso. Amém? Todos salvos? Pastor, eu já fiz essa oração um dia, mas eu estou longe de Deus. Eu sinto que eu estou afastado. Eu estou igual aquele filho pródigo, longe da casa do Pai. E eu me sinto longe dele. Mas eu quero voltar para ele. Eu quero conviver com ele novamente. Eu quero ouvir a voz dele de novo. Eu quero sentir a graça, o favor de Deus me alcançando. Então você precisa se reconciliar com ele. Jesus já reconciliou o homem com Deus. Falta agora você aceitar o que ele já fez por você. Tem alguém aqui que deseja se reconciliar com o Senhor, reafirmando a sua fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Todos salvos. Glória a Deus. Curados, abençoados. Pastor, eu estou com algum sintoma de enfermidade. Eu gostaria de receber oração por cura, seja física, seja emocional. Então nós vamos orar por você, porque a palavra de Deus diz que aquele que é justiça de Deus, ele impõe a mão sobre os enfermos e eles são curados. Por quê? Porque o poder de Deus habita nele. Porque o fluir do Espírito flui a partir do coração dele, sai pelas mãos, e essa unção é transferida para o corpo de outra pessoa. E essa unção sara os órgãos, as células do corpo da outra pessoa. Esse é o poder curador do nome de Jesus. Por isso que nós temos que impor a mão sobre os enfermos e liberar o poder que nós carregamos, para que as pessoas que estão enfermas sejam afetadas pela vida de Deus que está dentro de nós. Pastor, eu quero receber a oração, então vem aqui à frente. Nós vamos orar por você, por curas divinas se manifestando no seu corpo, nas suas emoções, você andando em saúde divina, curado e sarado. Você pode ir se você quiser, mas lembrando que nem é necessário receber a oração por imposição de mão. Você pode vir se você quiser, porque eu quero só dar 2 testemunhos, né? No domingo passado pela manhã, o senhor Márcio foi curado, mesmo sem minha frente. Ele entrou com o braço aqui todo dolorido, doendo, imobilizado, e ele saiu daqui levantando o braço, dando glória a Deus. O Rocha chegou aqui, né, com diagnósticos, né, de possíveis pedras nos rins, né, com dor, né, mas ele recebeu cura durante a pregação, naquela corrida que ele estava dando. Ele estava celebrando a cura se manifestando no corpo dele. Eu declaro, querido, você sendo curado quando você correr, cantar, quando você adorar, quando você levantar as mãos, quando você responder aquilo que Deus está dizendo. Você tem que responder de alguma forma, querido. Quando você responde a palavra, o poder de Deus te alcança.
Se você fica só observando, o poder de Deus passa e você não recebe. Mas se você recebe, se você se posiciona, se você responde, querido, o céu te alcança, o favor te alcança, a bênção te alcança, porque essa é a vontade de Deus, amém? Glória a Deus. O louvor pode estar cantando, nós vamos orar. Você pode adorar, você pode cantar, você pode orar em línguas, amém? Você fica livre, aleluia.